Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva. É com alegria que retornamos ao nosso encontro semanal, estudando a obra O Homem Integral, psicografia da Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, pedindo a Jesus que nos ampare, nos inspire e, acima de tudo, nos auxilie a preservar em nós o socorro que Ele nos traz. Na companhia do amigo Eduardo Araújo, muita paz a todos. E o nosso, na técnica, quem? O Jefferson, o garoto que vai além do dever. Ele fez questão de vir aqui no estúdio, tirar a cadeira para que pudéssemos acompanhar o visor. É o rapaz iluminado, né? É. Vamos em frente. Onde estamos, Maria de Fátima Miranda? Nós estamos no capítulo 8, confirmando. Capítulo 8, O Homem Perante a Consciência. E hoje nós vamos iniciar o item Os Sofrimentos Humanos. Então vamos lá, pegue o seu livro O Homem Integral, vamos ao capítulo 8 e vamos ler juntos, com calma, né, meditando aqui nas palavras desse espírito que nós tanto admiramos, que é Joana de Ângeles. Então vamos lá. Vamos ver o que diz Joana de Ângeles. Ela coloca o seguinte: Buda considerou a vida como uma forma de sofrimento e que a sua finalidade era exclusivamente encontrar a maneira de libertar-se dele. Para o budismo, a vida é constituída de misérias que geram o sofrimento. Por sua vez, o sofrimento é causado pelos desejos insatisfeitos ou pelas emoções perturbadoras e o sofrimento deixará de existir se forem eliminados os desejos, sendo necessário, para tanto, uma conduta moderada e a entrega à meditação em torno das aspirações elevadas do ser. E aí, Maria de Fátima Miranda, já podemos dar uma parada aqui, porque, analisando aí, Joana de Ângeles nos diz que Buda, né, considerava a vida como uma forma de sofrimento e que a finalidade da vida era encontrar uma maneira de libertar-se desse sofrimento. E a proposta de Buda, né, do budismo, é a questão dos desejos, né, que nós devemos eliminar esses desejos. Será que é possível eliminar esses desejos ou seria melhor educá-los? Pois é, não é? Aí nós vamos refletir aquilo que ele deve ter buscado colocar para nós, que essa existência no mundo material, na condição de espíritos encarnados, tem por objetivo nos colocar diante de situações de onde retiraremos o nosso aprendizado. E quando essas situações se repetem muito, evidenciam uma limitação, uma dificuldade em nós para lidar com aquele tipo de situação, né? Daí a necessidade de observar os pontos e os focos de origem das situações que nos causam sofrimentos e dores, para que nós possamos aprender a trabalhá-las. Aqui ele diz que o ideal é nós eliminarmos os nossos desejos. Buscando compreender o que ele fala, lembramos de Sai Baba, que também fazia a mesma coisa. Sai Baba costumava dizer assim, para nós buscarmos identificar esses desejos e aos poucos restringi-los. Mas nos lembramos de Jesus. Tanto Buda quanto Sai Baba têm justamente a intenção de nos fazer refletir sobre as coisas que nos movimentam, as nossas intenções, nossas buscas, nossos valores, nosso ideal. Mas Jesus, quando ele vem, nós vamos encontrar no Evangelho, ele nos convidando para olhar, vigiar e orar. Se nós formos observar, olhai, vigiai e orai do Cristo, sublima essa orientação de Buda e de Sai Baba, que os dois são mensageiros do Cristo. Mas Jesus, que é o guia e modelo da terra, é o mestre dos mestres, não é? Então, quando ele diz assim, olhai, vigiai e orai. Esse olhai significa o quê?
ficai atentos, observai em torno e em você. O que é que está te movendo? Qual é a sua busca? O que te mobiliza? Para que nós possamos avaliar se o móvel das nossas ações tem coerência com o objetivo do nosso ideal. Então, olhai, vigiai e orai, porque olhando, observando, nós vamos interagir com emoções que já trazemos e com situações de fora. Mas, pautados na vigilância, nós vamos começar a selecionar. Que, na realidade, essa é a palavra que Sai Baba usa, nos convidando a selecionar os nossos desejos. A ponto de que o nosso desejo, os nossos desejos, eles se resumam em um só, um desejo maior, de pacificação, de libertação, de autoconhecimento, de cura verdadeira. Não é? É diferente eliminar os desejos de Buda, nós compreendemos como sendo sair dessa situação do mundo material que nos escraviza. Entendeu? Quando Sai Baba fala para controlarmos os nossos desejos, é para que também não sejamos escravos do transitório, do passageiro. E quando Jesus nos diz, olhai, vigiai e orai, é para que estejamos atentos dentro daquilo que já temos maturidade, estamos buscando, idealizando, para que a cada dia possamos refletir as escolhas que nós fazemos. Então, os desejos, eles não podem nos possuir. O desejo do Cristo, que era a realização pessoal dele perante o Pai, era cumprir o dever de filho, na condição de guia e modelo. Então, quando nós vamos nos educando, nós vamos nos libertando dessa escravidão material, que ainda nos prende aos instintos mais inferiores. E nós vamos educando a nossa emoção. E nós vamos construindo sentimentos mais sóbrios, que tem a ver com a fraternidade e o amor que vai ser sublimado mais tarde. Porque esse amor que os Espíritos nos convidam, nós ainda não temos maturidade para vivenciá-lo, porque ainda não sentimos. E não sentimos porque não sabemos. Nós não temos material emocional para dar resposta do amor divino que um dia faremos. Mas já temos condições de começar a amar naquilo que nós desejamos. Então, quem deseja ser bem tratado, aprenda a tratar bem. Quem deseja ser respeitado, aprenda a respeitar. Não é? Porque às vezes tem situações onde o ser age da forma que lhe convém. Mas quando o outro não consegue lidar com essa inconveniência e reage, a criatura se acha desrespeitada e não é. Então cada um de nós temos limites morais muito evidentes, mas que tenhamos no nosso dia a dia esse desejo de administrar as nossas emoções, que vão gerar sentimentos, diante do nosso ideal. E o nosso ideal já é o melhor, ainda que não consigamos vivenciá-lo, mas já temos a nobreza de um ideal cristão. Estou aqui observando o Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito Lázaro, que está no capítulo 9 e tem 8. E ele começa dizendo o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então aqui nós podemos fazer uma ligação com o texto de Joana de Ângeles e com a citação a Buda em relação aos desejos, porque Lázaro coloca que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira e que o sentimento por excelência são os instintos, né? O que é o instinto? Todos nós temos um instinto, não há ser humano, né? Nós passamos pelo reino animal, estamos hoje no reino nominal e muitos dos nossos comportamentos são por instinto, ou como diria Freud, inconscientes. E ele diz que em sua origem o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, tem sensações, e essas sensações é que geram os desejos.
Sobretudo hoje em dia nós vemos o quanto nós somos desequilibrados em relação às sensações sexuais, aos desejos sexuais, o quanto isso nos desequilibra. E ele diz que quando instruído e depurado tem sentimentos, que é o que nós estamos buscando. Quando Buda dizia que nós precisamos eliminar esse desejo, aí é uma questão de palavras, mas é como a Miranda explicou. Na verdade, é educar esse desejo. Porque quando nós crescemos, conforme relata Lázaro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós crescemos, esse desejo vai se transformar em sentimento, vai se transformar em amor. E aí não mais nós estaremos escravizados aos instintos. Nós iremos dominar o instinto porque o amor irá prevalecer. É por isso que Buda, cita Joana de Ângeles ainda aqui, ele recomenda a meditação em torno das aspirações elevadas do ser. O budismo prega muito essa questão da meditação, do autoconhecimento, porque isso promove um controle desse instinto, desse desejo, educa esse desejo e faz com que nós possamos, através desse crescimento espiritual, almejar possibilidades mais altas, que é a vivência do amor. Certo, Maria de Fátima Miranda? Certo. E ainda entendendo que esses desejos aqui são os valores, não é? São os nossos valores. Então, enquanto nós estamos sem maturidade, nós vamos agindo de uma forma que vamos nos atropelando. Pode ir, Maria de Fátima Miranda. Que vamos nos atropelando. Então, quando ele nos convida a selecionar os nossos, eliminar nossos desejos, nós compreendemos que seria selecionar nossos valores, não é? Selecionando valores, nós vamos nos educando. Nos educando, saímos desse móvel primeiro de uma primitividade, de um instinto mais primitivo, para a elevação de emoções que vai mais tarde colimar com o sentimento do amor. Estamos aqui com uma visita muito especial. Sim. Maria de Fátima Miranda ficou até sem palavras quando ele chegou, né? Ficou emocionada. Seja bem-vindo aí, Alexandre Bulhões, nosso amigo lá do Lar de Frei Luís. Ajeita o microfone. Um prazer tê-lo aqui conosco no programa Momentos com Joana de Ângeles. O prazer é todo meu. É uma alegria e uma honra muito grande. Então ele já está chegando aqui, né? Já vai pegar aí a leitura e, dentro do possível, ele vai participando conosco e vai participar do próximo programa também na semana que vem. Então vamos lá, dando sequência aqui. Você que está chegando agora, programa Momentos com Joana de Ângeles. Estamos estudando o livro O Homem Integral, no seu capítulo 8, tópico Os Sofrimentos Humanos. Já lemos aí o primeiro parágrafo, tá? Vamos seguindo agora a leitura, quando Joana diz o seguinte: a fim de transmitir adequadamente suas lições ao príncipe Gautama, utilizou-se de parábolas conforme fez Jesus mais tarde. O fundamento essencial dos seus ensinos se encontra na lei do karma, graças ao qual o homem é o construtor de sua desdita ou felicidade, mediante o comportamento adotado no período de sua existência corporal. Em uma etapa, a aprendizagem equipa-o para a próxima, sendo que a soma das experiências e ações positivas anula aquelas que lhe constitui débito propiciador de sofrimento. Então essa lei do karma, né, muitas pessoas nem gostam desse termo, tem gente que fala, porque esse termo não é de Kardec, e aí esquecem que os espíritos apenas dizem que nós não temos que nos atentar às palavras, mas sim ao sentido daquilo que nós estamos lendo e estudando. Então quando se fala em lei do karma, se está falando em leis de causa e efeito, se está falando em reencarnação, e muitas pessoas associam esse termo karma a algo negativo. Mas Joana de Ângeles coloca aqui que ele é construtor da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, se hoje nós temos conflitos, se hoje nós temos problemas muito sérios que nós trazemos, cada um traz consigo, nós também podemos, através dessa mesma lei do karma, à medida que as nossas atitudes hoje sejam mais saudáveis, sejam corretas, sejam na direção correta, nós estamos programando para o futuro um karma positivo. Não é isso, Alexandre Bulhões? Eu estava aqui pensando, muito provavelmente Kardec deve ter feito uma abordagem quando tratava essa questão, por um
como é que eu vou dizer, por um conceito limitado de entendimento de karma. Porque, na verdade, mesmo no Oriente, o karma ele é tratado de diversas formas diferentes de acordo com a religiosidade, com a linha doutrinária e tudo mais. Dentro da doutrina espírita, como é dito, a gente trata o karma não como algo determinista, não como algo que tem um débito que vai ser pago, né? A gente, na verdade, trata como o resultado das nossas ações que vão gerar uma responsabilidade. É basicamente isso, né? Então, assim, o karma a gente pode entender como o seguinte, falar, olha, eu fiz coisas no meu passado e hoje eu tenho que fazer ajustes. Ponto. Sim. Quer dizer, existe um peso? Claro que existe, mas existe um peso para tudo que é positivo também, né? Tudo que é positivo também tem um peso. Então, o que existe é isso. Existe, como você falou, a lei do karma, né? O que é para nós a lei do karma? É o resultado de tudo que eu fiz e agora eu tenho que fazer ajuste. Deixando isso bem claro, estou até repetindo, por quê? Porque, na verdade, nós erramos, nós falhamos. Por melhores que às vezes sejam nossas intenções, às vezes a gente falha. Então, se a gente falha, que ajustes são esses? É justamente o despertar da consciência para que eu comece a fazer... Opa, errei ali, deixa eu fazer um ajuste aqui, errei ali, deixa eu fazer um outro ajuste. Eu estava lendo aí o iniciozinho do texto e escutando você ler, o Eduardo, e pensando o seguinte, o texto ele fala basicamente de lapidação, né? Você tem uma pedra bruta e você vai lapidar. Enquanto você não lapida, é uma pedra feia. Sim. E aí você vai lapidando, né? E nesse processo, algumas dores vão surgindo. Que normal. É o que Jesus diz, né? Vós sois a luz do mundo. Quer dizer, uma vez lapidada essa pedra, ela vai brilhar. Exatamente. Mas isso é um processo, é um caminho que a gente vai ter que percorrer, né? E conforme Joana cita Buda aqui, Buda nos propõe essa eliminação dos desejos, né, que na verdade nós entendemos como uma educação, né, desses desejos, de forma que a gente possa transformá-los em sentimentos de amor, né, que são muito mais puros, e com isso a gente se libertar desse cativeiro, né, que nós vivemos, dos vícios, daquilo que nos liga à matéria. Maria de Fátima Miranda. Porque ninguém evolui sem as experiências, né? É nisso que o espírito desencarnado, ele tem acesso a oportunidades de aprendizagem, de informações, mas somente no corpo físico, na refrega do dia a dia, é que ele vai consolidar o que ele recebeu de informação na espiritualidade. Então, a aprendizagem do espírito se faz nessa conjunção das experiências, das vivências, do aprendizado, quando desencarnado, porque ele não para de aprender, não é? E a consolidação desses valores com as lições difíceis. Então, a gente sempre reflete que dentro da pedagogia divina, o errar, não é feio, não é pecado, nem é ruim. Né? E nós tivemos uma deseducação que nós, pessoalmente, não chamamos de educação, essa ideia de que nós não podemos errar. Porque educar é retirar o que nós trazemos por dentro. E, em essência, nós trazemos a centelha divina para se expandir, para crescer. Então, nós fomos condicionados ao longo de várias encarnações que não podíamos errar. Me lembro dos puxões de orelha, dos beliscões, sabe? Que eu ficava na ponta do pé para não ferir a orelha. Então, nós vamos observando que no processo evolutivo, o erro é importante no processo de aprendizado. Ninguém aprende sem errar, porque o erro, na sua essência, é a tentativa de acerto frustrada. Se você vai lidar com a situação que você não tem experiência em relação a ela, você tem 99% de errar. Se você nunca experienciou algo e você vai se exercitar naquela direção, você tem uma margem quase que 99% de errar. Porque você está zerado naquela experiência. A partir do momento que você tem experiência naquele sentido, que você sabe que aquela atitude não é a ideal, é errada, e você ainda não consegue, se esse não conseguir é natural do seu processo de aprendizado por imaturidade, é ainda erro. Agora, quando você tem consciência da gravidade do erro e ainda faz, agora para se locupletar, aí já não é mais erro, é maldade. Com certeza. Não é? E é nisso que os espíritos, eles nos respondem, que nós não passamos necessariamente pela feira do mal, mas da ignorância. Então, ignorar é desconhecer o produto final de uma escolha. Mas a partir do momento que você conhece, e você ainda não consegue se libertar por acomodação, por negligência, por retardamento, vou deixar para a próxima, aí você está sendo recalcitrante.
E aí você vai sendo mal, mas não é mal com o outro, está sendo mal contigo. Porque está distanciando de você esse bem-estar da felicidade, da paz, da consciência tranquila, do dever cumprido. Então, do que ele fala aqui, nós vamos ver que a lei do karma é a lei das experiências. E essas experiências é que vão nos educando e vão, de alguma forma, consolidando em nós as informações que em espírito já trazemos de uma preparação antes de desencarnar, e nós vamos nos esforçando para dar execução a esse aprendizado no mundo físico. E só no momento que nós conseguimos dar respostas mais ajustadas, quando estamos encarnados, é que aquele aprendizado passa a ser parte do nosso, como é que vamos dizer... É só dessa forma que aqui nós vamos considerar que aquilo faz parte da nossa conquista. Porque nós vamos desenvolvendo intimidade com aquilo que idealizamos e com muito sofrimento. E ainda tem um detalhe também no processo de aprendizagem. Você vai aí ter uma experiência feliz que você vê que aquela é o ideal. E você tem a proposta de se manter nela. Mas pela nossa fragilidade, nossa imaturidade, nem sempre conseguimos. Não é? Então, é nisso que nós oscilamos muito. Uma hora nós estamos acertando, outra hora a gente fica... Porque vai depender muito da conjunção da emoção, do que está por fora. O aprendizado é um complexo. É a situação de fora, é a sua emoção, é o seu ideal, são os seus desejos. É por isso que é uma luta muito grande. E N encarnações necessárias para consolidarmos isso. É a luta com a estrutura interna e a estrutura externa, né? Você estava falando e eu aqui lembrando daquela história, se eu não me engano, de Thomas Edison, com relação a Louis Edison, né? Nome eu sou terrível. Mas enfim, acertei. E que é contado que em um determinado momento, depois de centenas e centenas de tentativas, o seu assistente, que inicialmente estava empolgado com a experiência, ele começou a dizer: Edison, para com isso, cara. Você está aí, já errou. Caramba, só tá errando. Eu falei assim, não. Eu não vou parar, porque agora eu estou, sei lá, 700, 900, enfim, centenas e centenas e centenas de vezes mais perto de acertar. E aí foram todos esses processos de frustrações, né? Porque isso é parte do nosso aprendizado, como você falou, né? E também o combate... combate de maneira de dizer, mas o combate à estrutura externa, que era o seu assistente dizendo, para, desiste. Estou vendo aqui na internet, já tinham tido mais de 700 tentativas e parece que só foi ter sucesso total mesmo com 1.200. Pois é, então você vê... mas... Isso nos motiva, né? Falta um minuto aí, Alexandre, para encerrar. Não, quando alguém fala assim, poxa, mas quantas encarnações eu preciso ter? Eu falo, não para contar, não. Vai vivendo, vai experimentando. Mas é isso, né? São as experiências que vão se acumulando e que vão nos deixando mais perto do êxito real. É isso aí, né? E seguindo essa orientação que Joana de Ângeles nos traz, a questão de Buda, dos desejos, vai um recado aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Felicidade que a prece proporciona. E tem uma passagem que diz o seguinte, que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então que a gente busque aí, na prece, né, essa força para dominar esses desejos desequilibrados que trazemos. Está no capítulo 27, né, no item 23. Capítulo 27, item 23, buscamos na prece aí dominar esses desejos, essas paixões ainda incontroláveis para nós. Que Jesus nos abençoe e nos conduza. Até a próxima oportunidade. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.